termos da denúncia recebida por esta Corte, recursos de publicidade pertencentes ao Banco do Brasil, fornecidos pela VisaNet, teriam sido desviados através de antecipações solicitadas ou determinadas pelo réu Henrique Pizzolatto. Oito ministros que integram esse alto colegiado já tiveram a oportunidade de dizer que a Constituição quer que as pessoas que não têm foro sejam julgadas pelo seu juízo natural e tenham assegurado o duplo grau de jurisdição. Pizzolatto não teria nenhum motivo para ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência, inclusive, determinava isso e foi alterada no caso dele. Ele foi vítima de uma perseguição do Supremo, especialmente do ministro Joaquim Barbosa, que o condenou contrariando as provas de sua inocência. O processo do Mensalão, ele foi erradamente julgado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles julgaram o processo do Mensalão como se estivessem julgando um recurso extraordinário em que não analisam provas. Foi o acusado Henrique Pizzolatto, no exercício do seu cargo, quem escolheu repassar os recursos milionários para a DNA Propaganda. É impressionante o desprezo pela prova colhida em contraditório contida nas alegações finais do Ministério Público, onde se insiste na afirmação não verdadeira de que Henrique Pizzolatto, aspas, autorizou repasses à DNA. Ele não autorizou porque não tinha poder para autorizar. Se o réu Henrique Pizzolatto não detinha qualquer poder de mando para determinar pagamentos para a empresa DNA Propaganda, quer oriunda do Banco do Brasil S.A., quer oriundo do Fundo de Incentivo VisaNet, por que então iria receber uma vantagem em dinheiro? Conforme comprova a declaração de imposto de renda do réu, solicitado pela PGR, todos os seus bens são compatíveis com seu rendimento financeiro. Nós sabemos, senhor presidente, que todo e qualquer contrato junto à esfera pública a uma empresa pública realiza-se um processo licitatório. E esse processo licitatório não é um processo simples, é um processo complexo. A empresa DNA Propaganda, naquele momento, era uma das maiores empresas de propaganda no Brasil. E foi feito isso em janeiro de 2003. Significa, senhor presidente e senhores ministros, que esse processo licitatório teve o seu início, no mínimo, e isso o Ministério Público não aponta na sua denúncia, no mínimo em outubro de 2002. Como ele poderia, tendo assumido em fevereiro de 2003 essa direção, ter influenciado em possíveis renovações do contrato da DNA Propaganda? Nem por mágica. O referido relatório de auditoria deixa claro que os recursos foram devidamente aplicados. O sentimento que nós temos é que Joaquim Barbosa não se deu minimamente ao trabalho de observar o que estava escrito naquele relatório. O Fundo de Incentivo VisaNet foi criado em 2001 e é mantido com recursos disponibilizados pela Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, a CBMT VisaNet. De acordo com o Regulamento de Constituição e Uso do Fundo de Incentivo VisaNet, a CBMT sempre se manterá como legítima proprietária do fundo. O ministro Joaquim Barbosa, ele não relatou devidamente as provas.
Ele não relatou devidamente o laudo 2828 do Instituto Nacional de Criminalística. E isso o Joaquim Barbosa teve no início, no laudo em 2006. Ele pediu para os peritos da Polícia Federal, do Instituto Nacional de Criminalística. E eles disseram, olha, do ano tal era o Hipólito. Depois era Léo Batista dos Santos. Depois era Rogério Souza. Não foi o advogado, meu advogado de defesa que pediu, nem de qualquer outro. Foi ele que pediu. Incontornável a conclusão de que o réu Pisolato, no exercício da função de diretor de marketing do Banco do Brasil, era a autoridade máxima a comandar em nome do banco as vultosas transferências de recursos em benefício da DNA Propaganda, tendo por origem a participação acionária do banco junto ao Fundo VisaNet. Para não assumir que tinha um engano, o que ele dizia? Vamos esconder. Como é que a gente vai esconder? Vamos abrir um outro inquérito, a gente joga todos esses documentos para lá e a gente decreta segredo de justiça. Como que a justiça brasileira admitiu que existiu um crime, se não estava sendo respeitada a lei, a própria regra, né? A defesa requereu fossem os peritos ouvidos em audiência. Inicialmente, o eminente ministro relator indeferiu o nosso pedido. Nós fizemos um agravo regimental, Sua Excelência, graças a Deus, voltou atrás. E em audiência na Justiça Federal, eu interroguei esses dois peritos e perguntei, o senhor pode me dizer quais são os documentos constantes dos autos que lhe autorizaram a afirmar na perícia que tem recurso do Banco do Brasil repassado para a VisaNet? O sujeito se esfregou todo na cadeira, mas teve que afirmar. Não tem nenhum documento constante do processo que me permita afirmar isso. A marca Mensalão ganhou clamor popular, caiu no subconsciente coletivo, virou pauta fixa de rádio, jornal, televisão e internet. Foi no Mensalão que eu trombei com a parcialidade da mídia e os desvios de um jornalismo que se colocou a serviço do antipetismo, atuando como partido político. Nós sabemos que as decisões no Banco do Brasil sistematicamente são decididas por um colegiado. E o Pisolato foi pinçado nesse processo única e exclusivamente porque era um dirigente do Banco do Brasil filiado ao Partido dos Trabalhadores. Especificamente no Pisolato, ninguém julgou racionalmente. Julgou com uma forma, veja, que ele foi o único que foi condenado à unanimidade. O único. E por que isso? Por causa do dinheiro do Banco do Brasil. Então, se ele é absolvido, não tinha crime contra a administração pública. Não tinha a narrativa de que estava usando dinheiro público para comprar deputado, caía por terra. Esses fatos que foram alegados no processo do Mensalão ocorreram nos anos de 2003 e 2004. A gente que entende agora, né, a questão do lawfare, com a instituição do conteúdo nacional, a indústria brasileira
investiu em si própria, ou seja, foi investido na indústria brasileira a ponto que ela ficou bastante competitiva a nível internacional. E isso começou a incomodar muito o poder econômico, né, americano, enfim. Henrique Pizzolatto e Andréia, a sua mulher, talvez sejam duas das pessoas que mais sofreram, né, com esses episódios de lawfare no Brasil. O caso de Pizzolatto remonta ao famigerado mensalão. Tudo isso tem um grande objetivo. O primeiro deles é usar o direito para perseguir pessoas, especialmente do Partido dos Trabalhadores, e usar o direito para desmanchar ou entregar as nossas empresas e, nesse sentido, afetar a soberania nacional. Henrique Pizzolatto é um homem inocente. O julgamento do processo do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal se constitui no maior erro judiciário da história do Brasil e num dos maiores erros judiciais de um país democrático de direito. Os réus estavam condenados antes de começar o julgamento. E isso depois ficou muito evidenciado em vários momentos, em várias atitudes, várias decisões. E, evidentemente, é preciso relembrar as atitudes absolutamente antijurídicas, arbitrárias do ministro Joaquim Barbosa. A defesa trouxe prova documental, prova testemunhal e prova pericial durante o contraditório para demonstrar que os recursos eram privados da empresa privada CBMP, Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, que usava o nome de fantasia de VisaNet. Em nenhum momento o ministro Joaquim Barbosa fala da existência de um inquérito e de que estariam tendo novas investigações, como ele disse, por exemplo, não, isso aqui não tem nada a ver porque isso é outra coisa. O incidente diz respeito a que processo? Não ao processo revelador da ação penal 470. Não. É um processo que ainda está em curso, é isso? Teríamos que apregoar esse outro processo que ainda está em curso, porque o julgamento da 470 está praticamente encerrado, né? Eu neguei monocraticamente e ele agravou. Mas Vossa Excelência... Eu decidi monocraticamente mesmo, Macoré. Sim, Vossa Excelência decidiu em que sentido? No sentido da negativa, evidentemente. Não tem nada a ver com a 470, tem a ver com essa outra ação que está em curso. Pode ser que haja, sim, alguma... Não, eu sei, repercussão, eu não posso me pronunciar a partir do talvez. Né? Pois é. Pizzolatto tinha essa importância dentro da relação. Primeiro que ele era o diretor do Banco do Brasil, que precisava buscar a narrativa de um dinheiro público, né? E segundo que ele era um petista. Existe uma fábrica da miséria nesse estado, existe uma fábrica da ignorância, existe a fábrica da favela, para que esses políticos safados que estão mandando há 500 anos nesse país... O processo foi estruturado todo em cima de uma mentira, que era dinheiro público da VisaNet. E aí, como consequência, dinheiro desviado, que eu é que tinha repassado. Primeiro, a VisaNet nunca foi uma empresa pública. Estatizaram uma coisa que era privada. Estatizaram contra a verdade, contra a lei, contra os documentos, contra os fatos. Para realizar algumas condenações, o Joaquim Barbosa considerou como se a VisaNet fosse uma empresa pública, uma empresa estatal. E a gente sabe que a VisaNet é uma empresa privada. O próprio nome Companhia Brasileira de Meios de Comunicação, o próprio nome Companhia Brasileira, né, já evidencia
que se trata de empresa integrante do setor público. Basta lembrar a Embratel, a Embraer, a Embrapa. A CBMP Visanet era, de fato, uma sociedade empresarial de natureza privada. Comprovou-se que Henrique Pisolato, na condição de diretor de marketing e comunicação do Banco do Brasil, desviou entre 2003 e 2004 o valor de R$ 73.851.000, oriundo do Fundo de Investimento da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, Visanet. Mas em várias ocasiões ele tomou posições claramente arbitrárias, posições de verdadeiro inquisidor. Várias vezes houve discussões no próprio Supremo Tribunal, assim, por exemplo, as reações extremamente agressivas do ministro Joaquim Barbosa, reações contra, de início, o ministro Lewandowski. Vossa Excelência é revisor desse processo. Sim. Me causa espécie Vossa Excelência se pronunciar pelo desmembramento do processo quando poderia tê-lo feito há 6 ou 8 meses. Eu, como revisor, ao longo desse julgamento, farei valer o meu direito de manifestar-me sempre que entender que isso seja necessário. E também quero... O revisor é deslealdade. O que uma elite realmente pode fazer para desconstruir uma democracia. Não se acreditava de que a elite seria tão perversa para destruir a sua própria a democracia do país para se garantir. O processo, na realidade, ele iniciou essa grande onda de ódio que se instaurou no país, nós e eles, com aquelas sessões filmadas ao vivo no plenário, com a capa preta rodando e colocando e demonizando o PT, o Pisolato e outras pessoas que participaram da luta política, da luta democrática nesse país. Espero, como aconteceu recentemente na Lava Jato, que esse processo se repare judicialmente. Eu tenho fé que isso aconteça. Eu tenho fé que as provas e as evidências que não foram levadas em conta no processo original sejam trazidas à tona novamente e a gente tenha justiça nesse país. Desde os primeiros dias que conheci Henrique e Andréa, eu tive certeza que estava sendo cometida uma grandíssima injustiça. O Estado brasileiro fez o pedido de extradição à Itália. O processo foi para a Corte de Apelo de Bolonha
e a corte rejeitou esse pedido de extradição. O que fizeram com o Henrique foi uma vergonha. Nunca vi o Ministério Público fazer uma coisa tão vergonhosa como fizeram com o Henrique no processo de extradição. A Itália, quando ela olhou a denúncia que havia sido apresentada pelo Brasil, a Itália entendeu, olha, mas se lá naquele processo o Pisolato não se apropriou do dinheiro, de onde é que vocês estão dizendo que tem dinheiro para ser usado novamente? Já que não conseguem prejudicá-lo por conta de que na Itália haveria a regra de que ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato, regra que não há no Brasil, né? Querem pegar a mulher dele para fazer mal a ele. Quer dizer, é um sistema de justiça que não quer aplicar o direito, quer causar sofrimento. Me processaram, eu entendo que para condenar, na verdade, o Pisolato, porque ele vai ser atingido também, né? Andréia está de parabéns, vamos dizer, para mim é um símbolo da mulher batalhadora, solidária, amiga, né? E que realmente sofreu imensamente ao lado do Henrique. Lá na Ação Penal 470, a acusação era de que houve um desvio de dinheiro que pertenceria ao Banco do Brasil. O próprio Banco do Brasil dizia que não, aquele dinheiro não pertencia a ele, aquele dinheiro pertencia a uma empresa privada, né? A Itália negou o pedido de extradição. A Itália disse claramente, aqui existem um bis in idem, a justiça brasileira está querendo condenar novamente o Pisolato pelos mesmos fatos, pelo mesmo crime, e a outra coisa é que existe uma carência indiciária, ou seja, não existem os indícios, nem indício de que havia um dinheiro ilícito, né? Eu queria entender como hoje o Banco do Brasil tenta cobrar do nosso amigo e companheiro Henrique Pisolato uma dívida, sendo que a própria auditoria do Banco do Brasil confirma que todos os recursos do Banco do Brasil e da VisaNet foram aplicados, lembrando, inclusive, que a Rede Globo foi uma das que recebeu a maior parte destes valores, ou seja, essa cobrança que hoje é feita do nosso amigo e companheiro Henrique Pisolato não se justifica sob nenhuma hipótese. Especificamente com relação a essa execução do Banco do Brasil, o que mais chama atenção é o fato de ser uma execução de recursos que não comprovadamente são do Banco do Brasil. Muito ao contrário, são recursos que comprovadamente são do fundo VisaNet. Então, por isso, a gente teve que ter uma perícia, e a perícia revelou, né, mais uma vez, né, e agora na esfera civil, que o dinheiro não era do banco, que o Henrique não autorizou nada, que o Henrique sequer sabia qual era a empresa, não tinha contato com a empresa VisaNet. Mas, apesar dessa evidência, a justiça ainda continua na perseguição. Como eles não puderam mais acusar o Pisolato, a mesma denúncia que foi feita contra o Pisolato foi feita contra mim. Não se pode estender as sanções para além da pessoa do réu, além da pessoa do condenado. Estão estendendo para a mulher dele, no fundo é isso. É uma forma de vingança, de vindita, não de aplicar o direito. Querem causar mal a ele. Pisolato foi condenado por um erro deliberado do STF, acobertado pela mídia. É tempo de lhe fazer justiça com a revisão do processo e anulação da condenação. O STF tem o dever de reconhecer seu próprio erro no caso de Pisolato,
no julgamento da ação penal 470. Então, eu gostaria de registrar aqui, em primeiro lugar, que existe uma perícia judicial, uma perícia contratada por uma vara de justiça que inocenta claramente Henrique Pizzolatto de qualquer desvio de verbas públicas no Brasil. Não é possível que a gente tolere que esse tipo de pessoa, inclusive para encobrir os erros, continue fazendo mais erros e perseguindo mais pessoas. Porque o que eles acabam de fazer é um método sofisticado de tortura interminável que, pelas normas internacionais, todas, desde a ONU, da Comissão de Direitos Humanos, das convenções latino-americanas, o que eles fizeram é uma sofisticação dos métodos de tortura. E tortura é crime imprescritível e não afiançável. Esse pessoal vai ter que acertar conta. O que eles testaram com vocês, testaram com você, Pizzolatto, eles continuam e vão continuar até acabar com o último que pense, o último que possa gritar. Eu fico feliz de estar participando de um momento da história onde a verdade está chegando enquanto estou viva, enquanto vocês estão vivos. E, Pizzolatto, nós precisamos honrar a tua vida, nós precisamos honrar a liberdade da Andréia, porque isso é honrar o povo brasileiro.